Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Sebastian e hoje falaremos a respeito da metáfora de João capítulo 15, especificamente falando os versículos 1 ao 10. Como vocês podem perceber, estamos na nossa varanda. Portanto, é compreensível que no decorrer do estudo, vez ou outra estejamos ouvindo alguns barulhos, alguns cachorros latindo, o movimento de alguns veículos motorizados, crianças gritando, brincando, etc. Então, peço a sua compreensão. Mas vamos para o ponto que nos interessa. João capítulo 15, versículos 1 ao 10, basicamente apresenta para nós uma metáfora. De fato, você sabe a diferença entre uma metáfora e uma parábola? A parábola basicamente se vale do uso de elementos do nosso dia a dia e vai narrar uma história, porém, uma história fictícia. No entanto, é uma história fictícia que transmite algum tipo de ensino conforme a vontade do nosso Deus. Um ensino que nos mostra o que Deus quer, o que Deus não quer, o que tenta descrever alguma questão. Por outro lado, a metáfora não é uma história, mas basicamente a metáfora usa características, atributos de elementos em você. Vou colocar a seguinte ilustração. Fulano é um leão. Evidentemente, quando eu digo a sentença fulano é um leão, não é literal, pois fulano é um ser humano e o leão é um tipo de animal. No entanto, quando nós ouvimos a sentença fulano é um leão, isso indica a ideia de que fulano tem certas características e atributos que pertencem ao leão, como por exemplo a sua coragem. Pois bem, quando nós lemos os versículos 1 ao 10 de João capítulo 15, o que nós nos deparamos ali é uma metáfora. Não é uma história fictícia como uma parábola narrada em João capítulo 15, mas uma metáfora onde Jesus, o Pai e os discípulos de Jesus vão ser representados por algumas figuras que eram muito conhecidas dentro do contexto social dos judeus do território que nós conhecemos como Israel, lá no litoral do Mar Mediterrâneo. Os versículos 1 ao 2, nós temos uma introdução a respeito do Filho, a respeito do Pai, e também nós temos uma introdução de dois tipos de ramos. Na primeira metade do versículo 2, nós temos a introdução do ramo infrutífero e na segunda metade do versículo 2, nós temos a introdução do ramo frutífero, aquele que produz frutos. Do versículo 3 em diante, até o versículo 10, que é o versículo onde nós vamos estar estudando, analisando, nós temos aqui o corpo do material apresentado por Jesus como metáfora, ou seja, o desenvolvimento. Indo agora diretamente para o primeiro versículo, leiamos o que o texto diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O texto de João capítulo 15, versículo 1, está falando na primeira pessoa do singular. Ou seja, só para refrescar nossa memória em relação à gramática portuguesa. A primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. No caso do versículo 1,
que seria a área da introdução, nós temos a pessoa que fala, e neste caso é o próprio Jesus. E Jesus, de forma metafórica, ele está se identificando como a videira, mas não qualquer tipo de videira, senão como a videira verdadeira, o qual implica que, se Jesus é a videira verdadeira, isso quer dizer que há videiras falsas. Então, esse adjetivo verdadeiro, verdadeira, é importante. Guarde isso. Por outro lado, Jesus também fala a respeito do Pai. O Pai é identificado como o agricultor. E o que faz o agricultor? Simples, o agricultor é aquele que planta semente, cultiva e cuida da planta, cuida daquilo que ele está cultivando para que o cultivo possa crescer de forma saudável e possa frutificar. De fato, o verbo frutificar é um verbo bastante importante e relevante para o estudo deste vídeo em relação a João capítulo 15, versículos 1 ao 10. Como eu estava mencionando, os primeiros 2 versículos falam a respeito da introdução. No versículo 1, temos a introdução da metáfora do filho e da metáfora do pai. O filho sendo identificado como a videira verdadeira e o pai sendo identificado como o agricultor. Já o versículo 2, nós temos a introdução de 2 tipos de ramos. O ramo que não frutifica e o ramo que frutifica. Mas na frente, Jesus, de forma explícita e direta, ele vai manifestar quem são os ramos. Tanto aquele que frutifica quanto aquele que não frutifica. Mas eu imagino que você já deve de saber de quem estou falando. Não somente pelo fato de você provavelmente já ter lido o texto de João capítulo 15, mas também fica evidente pelo contexto no qual Jesus está ensinando. Bom, uma coisa que eu quero declarar logo de cara é o seguinte: esta metáfora, este ensino que Jesus está expressando em João capítulo 15, está dirigido não para as pessoas do mundo, não para os pecadores que ainda não se arrependeram, ainda não se converteram a Cristo, senão que este ensino está dirigido exclusivamente para todo aquele que nasceu de Deus, que nasceu do alto. Se você conferir na sua Bíblia, no texto de João capítulo 1, versículos 12 ao 13, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Cabe salientar também, para corroborar o texto que nós temos lido há pouco tempo, quando nós lemos João capítulo 3, versículos 3, 5 e 8, de forma específica, nós vemos que há uma necessidade de nascer de novo para ver e entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus. Especificamente falando, precisamos nascer do alto para nascermos de novo e assim, para que nós possamos ter a oportunidade de entrarmos no reino de Deus. Se você quiser aprender mais um pouco desse assunto, eu recomendo o vídeo que eu vou deixar aqui no link. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora podemos voltar ao texto de João capítulo 15, especificamente nos versículos 1 e 2. Bom, temos visto aqui na introdução que Jesus é apresentado como a videira verdadeira, o Pai como o agricultor, aquele que cultiva e cuida para frutificar. E o versículo 2 temos aqui a apresentação de dois tipos de ramos. Ora, se você é considerado um ramo da videira verdadeira, isto é, se você se considera um ramo de Jesus, isso significa que você nasceu de Jesus, nasceu de Deus, nasceu do alto, como nós acabamos de ler em João capítulo 1, versículos 12 ao 13, e João capítulo 3, versículos 3, 5 e 8. O que isso implica? De forma bem clara e concisa. Todo ramo mencionado nesta metáfora de João capítulo 15 é um ramo que nasceu, surgiu da videira, e por esse motivo a metáfora, o ensino apresentado por Jesus aqui, está dirigido exclusivamente a todo aquele que nasceu de Deus, aquele que se diz cristão, discípulo de Cristo, e não para as pessoas de fora, para os pecadores que ainda não se converteram. Bom, tendo dito isso, vamos lá. O versículo 2 apresenta o ramo infrutífero, ou seja, existe a possibilidade de haver pessoas que foram batizadas em Cristo, mas em determinado momento deixaram ou nunca frutificaram? Sim, isso é possível conforme as próprias palavras de Jesus. Por outro lado, também é bastante possível pessoas que nasceram do alto e frutificam. Inclusive, um texto que poderia corroborar a essa ideia, eu recomendaria que você fosse ler o texto dos 4 solos que você pode achar em Mateus capítulo 13. De fato, dos 4 solos, apenas o 4º e último solo é considerado como uma boa terra. A terra boa que entendeu a palavra e começou a frutificar aos 100, 60 e 30 por 1. A partir do versículo 3 ao 10, nós temos a parte do corpo, a parte do desenvolvimento, onde Jesus vai se concentrar um pouco mais nos detalhes, nos pontos que nós precisamos saber e considerar para o nosso ensino. Agora leiamos o versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não dê fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Em relação ao ramo infrutífero, Jesus afirma o seguinte nesta introdução: o ramo infrutífero será cortado. Por quem? Pelo agricultor. Esse ele se refere à terceira pessoa do singular, isto é, ao Pai, que é representado aqui como um agricultor, como o agricultor de fato. Então aqui quando Jesus afirma que será cortado, é no sentido de ser cortado o ramo em si, ou seja, para ser separado da videira. Por outro lado, quando Jesus fala a respeito do ramo frutífero, ele diz o seguinte: esse tipo de ramo será limpado, no sentido de ser podado. E aqui temos uma diferença sutil, porém importante. Em relação ao primeiro ramo,
é o ramo em si que é cortado, separado do corpo, separado da videira. Mas em relação ao ramo frutífero, não é o ramo em si que será cortado e separado, mas apenas as partes indesejáveis desse ramo serão separados do ramo e, por consequência, da videira em si. Ou seja, tudo aquilo que estiver obstaculizando o ramo frutífero será considerado como partes indesejáveis, e essas partes indesejáveis serão separadas do ramo e, por consequência final, da videira. Com qual propósito? Com o intuito de que esse ramo que já está frutificando, já está produzindo frutos, possa frutificar mais frutos ainda, possa crescer de forma mais saudável. De fato, para produzir mais frutos, esse ramo precisará crescer de forma mais saudável ainda. Quero também ressaltar uma questão aqui. Em ambos os ramos haverá uma dor, um sofrimento, de alguma ou outra maneira. Mas há uma grande distinção entre um e o outro. O ramo infrutífero que será cortado, separado da planta, separado da videira, sofrerá eternamente. Em contrapartida, o ramo frutífero terá uma pequena dor, um pequeno sofrimento, porém será um sofrimento efêmero, e esse sofrimento terá o intuito de que esse ramo, essa parte da videira, possa crescer de forma mais saudável para que possa frutificar mais ainda. Sabe aquele ditado que diz: aquilo que não mata te fortalece? Pois bem, é tipo isso, basicamente. Agora, vamos ler o versículo 3, 4 e a segunda metade do versículo 5, os quais são versículos que nos apresentam parte do corpo da metáfora que estamos estudando. Ou seja, aqui, nesta sessão em diante, Jesus começa a apresentar mais detalhes para o nosso ensino. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verbo permanecer é um verbo bastante presente nesta passagem em relação à metáfora. De fato, o verbo permanecer apresenta essa ideia de continuidade. Inclusive, podemos pensar o seguinte: como nós poderíamos dar continuidade a algo sem previamente ter começado? Como é que Jesus pode nos dizer: permaneça em mim, sem antes ter nascido dele, sem antes ter nascido do alto? Ou seja, mais outra comprovação de que este texto que nós estamos estudando está dirigido exclusivamente para todo aquele que nasceu do alto, nasceu de novo, nasceu de Deus, como os textos que nós temos lido em João capítulo 1, versículos 12 ao 13, e João capítulo 3, que é o diálogo entre Jesus e Nicodemos, nos versículos 3, 5 e 8. Então, guarde também essa informação. O verbo permanecer apresenta essa ideia de continuidade. E de fato, usando o nosso corpo como ilustração, pense o seguinte: será possível que esta mão poderia continuar se movimentando
se estivesse separado do meu antebraço, do meu braço? Evidentemente não. Será possível que esta mão poderia funcionar separado do antebraço? Será que esta mão poderia permanecer saudável separado do meu antebraço? É claro que não. Parece até uma série de perguntas tolas. Mas elaboro essas perguntas para a gente refletir. Porque o motivo pelo qual a minha mão continua com vida, continua saudável, continua funcionando como deve ser, é porque a minha mão está conectada com o meu antebraço. E o meu antebraço conectado com o meu braço e o meu braço conectado com o resto do meu corpo. E no decorrer, ao longo do meu corpo, circula o sangue. Aquilo que vitaliza a mão no final das contas. De forma bastante semelhante, se o ramo for cortado e separado da videira, todos os nutrientes e aquilo que é necessário para manter a planta viva e saudável deixará de percorrer pelo ramo e, portanto, o ramo perderá a vida, perderá a saúde e logo depois perderá a vida. E sem saúde, sem vida, como é que esse ramo poderia frutificar? Em outras palavras, é por isso que Jesus está afirmando aqui que se nós não estivermos conectados de forma contínua, permanecendo nele, certamente será impossível frutificar. Simples assim. A primeira metade do versículo 5, nós temos agora, de forma bem clara e direta, a metáfora dos ramos. O texto diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Agora ficou bastante claro. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós, que temos nascido de Cristo, somos os ramos. A pergunta que fica é: que tipo de ramo você é? Você é o ramo infrutífero ou você é o ramo frutífero? Vamos analisar os seguintes versículos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O versículo 6 apresenta o destino final do ramo frutífero. Lembre-se que quando nós temos lido o versículo 2, ou seja, a introdução dos dois tipos de ramos, logo de cara Jesus disse para nós o que aconteceria com todo ramo que não dê fruto. Será cortado pelo agricultor, ou seja, o ramo em si, infrutífero, será cortado. E no versículo 6, basicamente, nós temos aqui uma extensão do destino final desse ramo infrutífero. Note o seguinte verbo: será lançado fora. Será lançado. Lançado é um verbo conjugado na voz passiva. Quando o verbo está conjugado na voz passiva, isso significa que o sujeito do verbo não é quem está fazendo a ação, senão que é aquele que recebe a ação feita por outra pessoa. O que eu quero esclarecer aqui é o seguinte: se você nasceu do alto, mas não deu fruto nenhum para o agricultor, ou seja, você será considerado como um ramo infrutífero. E se você permanecer nessa condição de ramo infrutífero, o destino final seria o seguinte: querendo ou não, será cortado e será lançado.
involuntariamente você será lançado, cortado e lançado. Então, seria bom que você reparasse qual a sua condição espiritual atual. Se você é um ramo frutífero, parabéns, glória a Deus. Mas se você for um ramo infrutífero, pense bem no que poderá acontecer com você se você permanecer nessa condição. E finalmente, os versículos 7 ao 10, nós temos aqui agora uma descrição dos discípulos, especificamente falando para os ramos frutíferos. Leamos esses textos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Especificamente no versículo 7, na primeira metade desse versículo, nós temos uma oração condicionada, onde temos duas condições. Em primeiro lugar, permanecer na videira, mas não somente isso, mas também permanecer nas palavras da videira, nas palavras de Jesus. Se nós permanecermos na videira e nas palavras da videira, tudo aquilo que nós formos pedir ao Pai será feito. Mas espera aí, como nós deveríamos interpretar corretamente esse versículo? Será que se eu pedir $1 milhão, Deus vai me dar amanhã $1 milhão? Não é tão simples assim. Não é bem por aí. Vou explicar o seguinte. A primeira parte dessa oração condicionada é permanecer na videira, permanecer em Jesus. Mas será que isso é suficiente? Não. Lembre-se que o outro tipo de ramo, o ramo infrutífero, está conectado ainda na videira. Isso antes desse ramo ser cortado pelo agricultor. Então, pelo fato em si de permanecer na videira, não é suficiente. E aí é onde entra a segunda parte da oração condicionada, que seria permanecer nas palavras da videira, nas palavras de Jesus. Ou seja, se nós nascermos do alto, se nós formos nascer da videira, seremos ramos. E se nós permanecermos da videira, e se nós permanecermos na palavra da videira, nas palavras de Jesus, basicamente quer dizer o seguinte, que nós, como parte do corpo de Jesus, e mantendo a mentalidade de Jesus, a vontade de Jesus, basicamente nós pediríamos aquilo que o próprio Jesus pediria. Nós não falaríamos uma coisa que fosse diferente daquilo que Jesus pediria ao Pai. É por isso que será feito a oração. Leia o seguinte texto. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É nesse sentido que a nossa oração, a nossa petição será feita. Se permanecemos em Jesus, o que implica primeiro ter nascido de Deus, ter nascido do alto, e permanecendo em Jesus, temos que permanecer nas palavras dele, na vontade dele. E o que formos pedir será conforme a vontade dele, e por isso será feito. Somando aquilo que nós temos lido no versículo 7, e considerando agora os versículos 8, 9 e 10, fica claro o que na
prática significa permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus, logo após ter nascido dele, de Deus, é o seguinte: permanecer em Jesus significa permanecer na sua palavra, isto é, na sua vontade, e permanecer na prática obediente da sua vontade. Leamos de volta os seguintes textos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Permanecer nesse amor, na prática, significa o seguinte: guardar os mandamentos, praticar os mandamentos de Cristo, praticar os mandamentos de Deus. Ora, para praticarmos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo, não seria necessário, em primeiro lugar, antes disso, conhecermos a sua vontade, a sua palavra? Claro que sim. Por isso que logo de cara, logo no início, Jesus nos disse que nós precisamos permanecer na sua palavra, ou seja, permanecer na sua vontade. Por isso é necessário ler, estudar e meditar na palavra de Deus, para que nós possamos saber a vontade de Deus e assim possamos saber o que praticar e o que não praticar, e como agradar a Deus e como evitar desagradar a Deus. Então, note o seguinte: é uma metáfora, os versículos 1 ao 10, é uma metáfora onde menciona várias coisas em relação ao corpo de Cristo, à igreja, aos que nasceram do alto, mas também é uma metáfora que nos diz o seguinte: trabalhe no reino, trabalhe para Cristo, não fique acomodado. Uma frase ou ditado ou algo do tipo que eu costumo pensar e refletir de vez em quando é o seguinte: Deus acomoda os incomodados, como também Ele incomoda os acomodados. Que tipo de pessoa você é? Você é um acomodado ou você é um incomodado? Se você for uma dessas pessoas acomodadas, reconsidere a sua condição. A igreja não é um clube social que você pode fazer o que você quer. A igreja tampouco é um cinema onde você vai, se assenta no seu assento e simplesmente assiste ao filme. A igreja é o corpo de Cristo, é um corpo funcional. Leia os seguintes textos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Recomendo que você leia esse texto na íntegra. Eu li somente alguns versículos chaves, mas o que esses versículos expressam para nós, para a Igreja de Cristo, é o seguinte: cada membro da igreja tem, no mínimo, uma função a fazer. E cada membro na igreja tem diferentes funções. Alguns vão ter mais funções do que outros membros. Um vai ter a função de pregar, outro de ensinar, outro de ajudar de alguma forma braçal e assim por diante. Mas quem designa esses serviços é o próprio Deus.
Não tem membro da igreja sem função. Estamos aqui para trabalhar, para dar frutos, muitos frutos. E sabe o seguinte, como nós temos lido lá no início, se você é um ramo que está frutificando, se prepare, porque muito provavelmente Deus vai querer te podar, o agricultor, o pai vai querer te podar, te limpar. Mas não se preocupe, essa pequena dor, esse pequeno sofrimento, essa pequena tribulação que talvez você sofra mais na frente, ou talvez já esteja sofrendo atualmente, é temporária e tem o intuito de que você e eu possamos crescer e amadurecer mais ainda, fortalecer a nossa fé, amadurecer a nossa vida espiritual de forma bíblica, para que nós possamos frutificar mais para Deus e sermos mais úteis no reino de Deus. Lembre-se, nós somos servos a serviço do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Bom, concluímos aqui o nosso estudo. Se você gostou do vídeo e o achou útil, compartilhe com um número máximo de pessoas. Se tiver alguma sugestão de assunto para abordar, deixa aqui na caixa de comentários, que eu farei uma pesquisa, um estudo para elaborar vídeos mais na frente. Se tiver alguma dúvida, comentário, também pode deixar na caixa de comentários. E caso você tenha ouvido alguma música aqui, acolá, vez ou outra, algum barulho, eu acho que muito provavelmente você vai ter ouvido essas músicas, me perdoe. Estamos aqui na varanda, né? Mas o foco foi dado. Foque no conteúdo deste vídeo, reflita, ore a Deus e, se precisar de alguma ajuda, me deixa aqui na caixa de comentários para que eu possa te ajudar a você crescer mais na fé. Ou, de repente, se você quiser conhecer a Cristo e a sua santa palavra, entre em contato comigo aqui pela caixa de comentários. Até a próxima e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.